Começamos hoje no nosso programa um novo quadro, Saúde Sem Tabu, com as doutoras Tayana Rodrigues e também com a doutora Luísa Bragança. Vamos falar sobre saúde da mulher. E para a gente começar bem, eu queria falar sobre o DIU. É um método contraceptivo que está sendo muito discutido, nas redes sociais. As mulheres têm interesse e curiosidade. Primeiro explica pra gente, doutora, o que é o DIU? Então, o DIU é um método contraceptivo, é um dispositivo que a gente coloca dentro do útero para evitar gestação. O DIU, desde a sua origem, ele teve vários formatos e hoje ele tem um formato, geralmente um formato em T. E aí fica esse dispositivo dentro do útero e evita a gestação por mecanismos diferentes, dependendo se ele tem hormônio ou se ele não tem hormônio. A gente está vendo aqui alguns DIUs na mesa. Eu queria que você explicasse a diferença de um e do outro, o DIU de cobre, o DIU de prata, existe o DIU hormonal. Mostra pra gente. Então, basicamente existem dois tipos de DIU, o DIU hormonal e o não hormonal. O DIU hormonal, ele geralmente vem num insertor parecido com esse daqui, isso daqui é um modelo, e ele tem esse formato em T, e é como se fosse um objeto com um tipo de plástico, mas um plástico que, lógico, não é agressivo para o corpo humano. Ele geralmente é branquinho, esse daqui é vermelho, é só porque é um modelo. E o DIU de cobre também tem um formato em T, e sendo que na sua haste principal ele tem o cobre. E tem dois tipos de modelo. O modelo tradicional, que é só o cobre, tem o modelo de cobre com prata, e tem esse modelo aqui que é o DIU Comfort, que tem essas garrinhas que é para poder fixar melhor dentro do útero. Doutora, o DIU não machuca a mulher por dentro? A gente é colocado dentro do útero, ele não dói? Na hora da inserção pode haver um desconforto, uma cólica, até para o corpo se adaptar ao dispositivo, porque o corpo entende aquilo como um corpo estranho, mas depois de um período de adaptação, a paciente não sente mais dor nenhuma, não sente incômodo e nem lembra que o DIU está lá dentro do útero. Doutora, mas e o parceiro? Ele sente que a mulher está usando o DIU? Então, depois que a gente coloca o DIU ele vem com um fiozinho que ele fica para fora ali do colo do útero, que é para auxiliar na hora que a gente for retirar o DIU. Esse fio a gente tenta cortar ele mais próximo possível ali do colo do útero, que é justamente para o parceiro não sentir. Pode ser que ele sinta um leve incômodo, mas assim, o fio é bem flexível, ele é bem levinho, então geralmente não incomoda ninguém na hora da relação. Também é tão pequenininho, na hora da relação não vai nem perceber, né? E eu queria saber como funciona fisiologicamente a contracepção, a diferença. Como é que previne mesmo a gravidez? A diferença do DIU de cobre, o hormonal do não hormonal. Então, o não hormonal, o mecanismo de contracepção é pelo cobre. O cobre, ele faz uma reação inflamatória mesmo no útero, apesar de não ser uma inflamação, não gerar sintoma, mas ele gera um ambiente que é desfavorável à gestação. E esse ambiente também é desfavorável aos espermatozoides. Então, os espermatozoides não vão conseguir encontrar com o óvulo porque o ambiente está ali hostil para ele por conta do cobre. E a diferença, inclusive, do DIU de cobre com prata é só em relação aos efeitos colaterais. O mecanismo de contracepção é o mesmo, é pelo cobre. A prata é só para tentar reduzir um pouco os efeitos colaterais. Já o DIU hormonal, o efeito é pelo hormônio que tem no DIU, que é a progesterona. No caso do DIU, a progesterona é o levonorgestrel. Então, o DIU hormonal, ele libera essa progesterona um pouquinho ali a cada dia, e a progesterona também faz esse efeito de deixar o útero um ambiente hostil para implantar uma gestação, mas ele também faz o muco cervical que libera ali na vagina ficar mais grosso para os espermatozoides não entrarem dentro do útero, e faz com que as tubas uterinas também modifiquem a sua motilidade, e com isso também atrapalha a fertilização de acontecer. E é importante que a mulher esteja atenta, porque ela tem a opção de escolher. Mas aqui no consultório, doutora, o que as mulheres têm preferido na atualidade? O DIU hormonal ou não hormonal? Hoje em dia tá uma linha assim das mulheres tentarem usar cada vez menos hormônio, para elas tentarem perceber melhor o seu corpo, entender melhor como é que tá o seu ciclo menstrual, sua fertilidade. Então, hoje tem muitas mulheres procurando pelo DIU não hormonal. Mas o DIU hormonal ainda tem uma procura alta, porque um dos efeitos dele é reduzir sangramento. E tem mulher que ainda fica incomodada com a menstruação, então ela prefere o hormonal justamente para tentar parar a menstruação, ou pelo menos reduzir. Então, a mulher que coloca o DIU, ela tem menos fluxo?
Sim, a que coloca o DIU hormonal, ela tem menos fluxo. A com DIU de cobre, geralmente o fluxo tende a aumentar um pouquinho, mas nada tão significativo, varia de mulher para mulher. E a validade? Quanto tempo de contracepção a mulher está garantida colocando o DIU? Isso também vai depender do modelo do DIU. O DIU de cobre mais comum, o T de cobre, ele dura 10 anos. Os DIUs de cobre com prata e o DIU Comfort, que é aquele menorzinho que tem as garrinhas, ele geralmente dura 5 anos. Já o DIU hormonal, que tem o modelo Mirena e o Kailina, que o que vai mudar é só a quantidade de progesterona que ele libera por dia, esse DIU ele dura 5 anos. Mas os estudos já mostraram que esse DIU hormonal ele pode durar de 6 a 7 anos. Eles ainda estão avaliando se vão mudar essa validade na bula, mas na bula são 5 anos. São muitas as questões, se a gente pudesse ficava aqui várias horas perguntando, e se você quiser esclarecer alguma dúvida, pode entrar em contato aqui no consultório da doutora Tayana e esclarecer as dúvidas, agendar a sua consulta. Ela tem opções especiais para quem tem plano de saúde com desconto, para quem não tem, pode vir fazer um acompanhamento, e aqui mesmo você coloca o DIU, né, doutora? Sim, o DIU é a vantagem dele, que é um método que a gente pode colocar dentro do consultório mesmo, não precisa de bloco cirúrgico, nem de um procedimento anestésico. Dentro do consultório a gente consegue colocar o DIU. E a doutora Tayana, gente, atende aqui pertinho do Corpo de Bombeiros, na rua Messias Augusto, bem perto do Corpo de Bombeiros, é a referência principal, o endereço está aqui na tela, o telefone também está aqui na tela para você, de repente, ligar e agendar a sua consulta. Agora, o último recado, doutora, para aquela pessoa que assistiu essa entrevista e despertou, eu quero colocar o DIU, ou eu estou precisando fazer uma visita a gineco, Vamos deixar um recado final aí, principalmente para quem quer colocar o DIU. Então, para quem quer colocar o DIU, muito importante marcar uma consulta para a gente avaliar se esse é o método ideal para você, porque, como eu mostrei, são vários modelos, então a gente precisa avaliar qual que é o modelo que vai dar mais certo com o seu corpo. E precisando, a gente está aqui à disposição. Como eu expliquei, a gente consegue colocar o DIU no consultório mesmo, então agende sua consulta. Semana que vem tem mais Saúde Sem Tabu aqui no programa Lília Camargos.